Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Estou aqui para fazer uma declaração a respeito da grande obra de Deus. Amados amigos e irmãos em Cristo, como todos já sabem, este ministério foi chamado por Deus. Através de sonho, Deus nos revelou que nós deveríamos dar o testemunho direto, sem temer as consequências. O testemunho direto é nós avisar nas ruas, nas praças, avisando claramente quem é a besta, que o papado é a besta, a imagem da besta. As igrejas evangélicas que se uniu com o papado e com o Estado é a imagem da besta. E o sinal da besta é o decreto dominical, que em breve, muito em breve, sairá nos Estados Unidos. Então, este testemunho direto, nós estamos dando nas praças, nas ruas, em toda parte, foi por Deus. E o testemunho direto acompanha o chamado, o qual estava predito na Bíblia, em Malaquias capítulo 4, quando diz: eis que eu vos enviarei Elias, antes do grande dia terrível do Senhor. E ele converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Então, quando nós estávamos dando este testemunho direto, o Senhor nos revelou que o meu nome seria mudado de Joanã Coutinho para Elias Joanã, para que se cumprisse o que está escrito em Malaquias. E no mesmo período, Deus também mostrou que a liderança da igreja adventista do sétimo dia foi passado para mim e para a minha esposa. Então, como líder da nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, eu venho fazer nesta manhã do Santo Sábado uma declaração para todos a respeito da grande obra de Deus. Amados, todos os que querem fazer parte desta grande obra de Deus, é necessário reconhecer o plano de Deus nesta grande obra, reconhecer o chamado de Elias, o qual Deus me chamou para exercer esse grande chamado. Louvado seja o nome de Deus. Reconhecer também que a liderança da igreja adventista do sétimo dia passou para mim e para a minha esposa, Deuselene Souza. E que agora nós somos o líder da igreja adventista do sétimo dia. E quero deixar bem claro que esta obra não tem nada a ver com os dissidentes que saíram da igreja. Não tem nada a ver. A igreja adventista do sétimo dia, ela foi chamada por Deus. E quando foi agora, em janeiro de 2020, Deus passou a liderança para nós, rejeitou a velha liderança por completo e passou para nós. Então, esta obra não tem nada a ver com a obra daqueles que saíram da igreja por causa de um ponto de doutrina. Não tem nada a ver. Então, você que faz parte de grupos dissidentes, o seu dever é sair dos grupos e se unir individualmente com este ministério. Não é esperar que o seu líder se una com este ministério. Então, amados, você que faz parte de grupos, para você fazer parte deste ministério, você tem que reconhecer que este ministério, ele foi chamado por Deus. Reconhecer que realmente Deus nos chamou para estar na frente desta grande última obra, a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. Reconhecer o chamado de Elias. Você tem que fazer a sua decisão individual, independente de líder de grupo. E você que é líder de grupo, você tem que abrir mão dessa obra que você está fazendo e reconhecer o chamado de Deus, o qual ele nos estabeleceu nesta última grande obra, como
líder da igreja adventista do sétimo dia. Então, cada um tem que negar a si próprio e reconhecer o plano de Deus nesta última grande obra. Um convite de amor para todos, tanto os pastores da velha liderança, como também para os grupos dissidentes. Mas, mais uma vez, repito, esta obra que Deus nos chamou não tem nada a ver com os movimentos dissidentes. Ao contrário, eles saíram sem ser chamados por Deus, saíram por causa de um ponto de doutrina. Mas aqui Deus nos chamou para nós ser o líder da igreja adventista do sétimo dia, para aperfeiçoar sua grande obra. Amados, eu quero também deixar que nós não somos os 144 mil, mas vós que se unir com esta obra serão os 144 mil. Pois é dito na profecia: o homem vestido de linho recebe ordem do Senhor para que vá dentre as rodas e pega fogo dentre as rodas e lança na cidade, mostrando que das 4 rodas procederão os 144 mil, e os 144 mil chamarão a grande multidão. Então eu vou adoçar um pouco o que ele falou. Nós queremos explicar aos irmãos que esse movimento que nós estamos, o qual Deus nos chamou, ele não tem nada a ver com esses movimentos dissidentes que saíram da igreja adventista por causa de um ponto de doutrina. Nós fomos chamados por Deus, através de sonho, para ser os novos líderes da igreja adventista do sétimo dia e para o chamado de Elias. Então nós queremos deixar bem claro que a obra que Deus nos escolheu não tem nada a ver com a obra dos movimentos dissidentes. Você que faz parte do movimento dissidente, vocês têm que reconhecer que este ministério foi chamado por Deus e se unir a esse ministério. E você que é líder dos movimentos dissidentes, você tem que abrir mão da sua obra que você está fazendo e reconhecer que você não foi chamado por Deus. E então se unir a esse ministério, reconhecer que esse ministério foi chamado por Deus e que a liderança da igreja passou para meu esposo e para mim. Então, dessa forma, é a única forma que tem de você se unir conosco. Não apenas fazer uma união ali como se todos estivessem na mesma obra. Não. Vocês têm que reconhecer que essa obra que vocês estão foi apenas por causa de um ponto de doutrina e não foi chamado por Deus. Mas o que nós estamos fazendo foi chamado por Deus e a liderança da igreja passou para esse ministério. Então essa é a declaração que nós queríamos fazer para vocês, porque muitos estão confundindo. Muitos estão achando que nós somos pessoas dissidentes e que a nossa obra é a mesma obra desses irmãos. E aqui nós vamos declarar hoje, através desse vídeo, que não tem nada a ver a obra que Deus nos chamou com a obra dos irmãos dissidentes. Eles saíram apenas por um ponto divergente, um ponto que eles não criam como a igreja cria, mas não teve nada a ver com o chamado de Deus. Então, a igreja adventista continuou na profecia, mesmo depois que eles saíram da igreja. Mas agora Deus passou a liderança da igreja para meu esposo e para mim. Então, que Deus possa nos abençoar, não somos maternamente. Amém. Então, amados, anime-se. O conflito está no fim. Deus realizará uma grande obra na terra, que poucos o esperam. A mão do Senhor ainda está estendida, e a mão do Senhor levantará a sua igreja. Cada joia será reunida, pois a mão do Senhor está estendida para reaver o remanescente de seu povo, e ele completará a obra gloriosamente. Como o texto diz, cada joia será separada da onde estaria erroneamente e reunida, pois a mão do Senhor estará estendida para reaver o remanescente de seu povo. Enquanto as igrejas estão fechadas por causa da pandemia Covid-19,
A mensagem do terceiro anjo não pode ser silenciada. Ela prosseguirá. Ela será anunciada em toda parte da terra. O mundo inteiro vai ouvir que o papado é a besta, que as igrejas que se uniram no ecumenismo e com o Estado são a imagem da besta e que o decreto dominical é o sinal da besta. E você, amados, que fazem parte desta grande obra, receberá o Espírito Santo, porque Deus estará com cada um de suas joias para realizar esta última grande obra. Mas nem um pouco da glória desta última grande obra irá para homens, pois quem irá fazer esta obra serão os anjos de Deus. E só o Senhor será exaltado, porque Ele estará na frente desta última grande obra. Os homens negligenciaram a mensagem do terceiro anjo, ficaram em cima dos muros, mas não anunciaram a advertência, pois agora os anjos farão esta última grande obra. O ministério de Elias e da nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia será confirmado com o poder do Espírito Santo, com o poder que vem do alto. São os anjos que fará esta última grande obra. Então, muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a cada um de vocês. E que minha oração por todos seja, se une, aceite este ministério chamado por Deus. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém.